Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o podcast da Evoque Academias, o melhor podcast do mundo fitness aí, certo? Quem falar isso ao contrário tá errado, porque o melhor podcast é o EvoqueCast. É o seguinte, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal também, certo? A gente vai trazer muita novidade, já tem trazido? É isso, né? Trazido, eu acho que é a palavra certa. Trazido muita novidade para vocês, mas vai vir muitas outras novidades, certo? Lembrando vocês, Evoque Collection, ó, ainda tá tendo camiseta, tem poucas peças já, tá finalizando, na verdade, porque já vai entrar agora a nova coleção, mas garanta a sua primeira coleção, porque é uma camiseta diferenciada para você treinar, ir pra academia, ir pra balada, para qualquer coisa, as camisas da Evoque Collection são perfeitas, sem contar que tem várias outras coisas lá no site da Evoque Collection, tem squeeze, tem garrafinha térmica, tem muita coisa para você ir pra academia também, e é isso aí. Hoje estamos, irmão, eu tô emocionado, já conversamos um pouquinho aqui, eu já segui esse cara muito tempo antes já. Vamos falar de um esporte diferenciado, certo? Ó, vocês já estão vendo aqui, ó, capacete, chuteira. É chuteira? Que fala? Sapatilha, eu Sapatilha, encho o saco com chuteira, a minha baby. chuteira, mas é É, sapatilha. sapatilha. Estamos com ele, Edson Bindilate, é isso? É isso, meu Você é guerreiro. É louco, disso que eu tô Edson. Que falando. prazer. Satisfação, André. Que É nóis, legal ter pô. você aqui, irmão. De Pô, obrigado, verdade. obrigado pelo convite. Primeiramente, já parabéns pela sua história, pela carreira, ainda mais aqui no Brasil, que é muito diferente. Mas vou deixar você se apresentar e contar um pouquinho aí da sua história. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. É um Show. prazer aqui estar no EvoqueCast. É isso aí. Academia que eu sou meio suspeito para falar, né? Academia que eu treino, minha preparação é na Evoque, né? Evoque Show. Moreton em Santo André. E obrigado mesmo, é uma honra muito grande aqui tá falando um pouquinho do bobsled. Para quem não conhece, bobsled é um trenó que desce numa pista sinuosa de gelo, Meu Deus. é uma velocidade média aí de 130, 140 km por hora. Já Qual que foi? atingimos, É isso que eu ia já falar. atingimos 152 Meu km por hora, Deus. bem rápido, né? Então, o trenó não vai sozinho, o trenó ele é completamente Verdade. controlado, né? Então, as lâminas vão para a direita e para a esquerda, conforme você precisa pilotar o trenó. Sim. E o piloto é o único que enxerga, né? Que ele vai de cabeça alta enxergando a pista, e os outros vão de cabeça baixa rezando para que o piloto não O dê bobeira. trenó tem de 4 pessoas, de 2 pessoas? Isso, tem as modalidades do bobsled são two men, four men, que é o dois homens e quatro homens, two women, né, duas mulheres, e o monobob. O monobob, ele foi criado ali pro Paralímpico no começo, Sim. e depois ele passou a ser mais um evento para os Jogos Olímpicos para o feminino, porque o Comitê Olímpico Internacional queria ter a equidade de gênero, né, em relação a medalhas, porque no masculino tinha o two men e o four men, Sim. e o feminino só tinha o two woman. Aí eles incluíram o monobob, Mas que por é que não para tem as forma aí mulheres. no. Sabe? Porque são poucos times Ah, femininos tá. assim, né? E não tinha muita procura, né? Sim. Eles começaram a abrir o time misto pro foreman. As Sim. mulheres podiam pilotar ou elas podem, né? Pilotar ou podem empurrar o trenó também, ajudar no push, mas acaba tendo a desvantagem ali pela largada, né? Sim, Porque a sim. largada é muito importante também para Sim. o resultado final da competição. Aí eles criaram para ter maior competitividade, aí criaram um monobob para as mulheres. Sim, entendi. E, irmão, me conta como. Pera aí, primeiro. O cara já foi em 5 Olimpíadas, certo? Exatamente. Vai pra última agora já? Agora é saideira, né? Saideira? Chega, né? Eram para ser 7, né? A gente ficou fora em 7. 2010 Sim. por questões de administrativas de confederação, mas aí voltamos em 2014. Minha primeira participação olímpica foi em 2002 em Salt Lake City, primeiros Jogos Olímpicos. Cara, como que você chegou no bobsled, né? Caramba, isso aí. Foi através do filme Jamaica Abaixo de Zero. Quem já assistiu entrega a idade, né? Verdade, é isso aí. Quem não assistiu ainda assiste, que é um filme bem legal, jamaicanos que vieram do atletismo, eu Um vim do dos filmes atletismo também. mais vistos não vale a pena ver de novo. Exatamente, a sessão da tarde Sessão da era tarde. nossa. E eram jamaicanos que queriam ir para os Jogos Olímpicos no atletismo, aí eles caíram nas seletivas desde os 100 metros, aí acabaram Sim, conhecendo o bobsled, e aí assiste o filme que eu não vou dar é spoiler isso não, aí. né? E aí eu me entraram em contato, eu vim do atletismo, Sim, fazia decathlon, né? São 10 provas do atletismo, então 2 dias de competição, e tinha os resultados expressivos ali no atletismo, era campeão brasileiro, sul-americano, e aí uma pessoa que
conheceu o bobsled nos Estados Unidos, Sim. queria montar uma equipe brasileira, e aí me convidou pelos meus Mas resultados. você ia bem no atletismo. E aí, Porque às vezes, não, né? Às vezes o cara não tá muito bem ali e tal. Fala, vamos ver esse daqui que é novo. Não, você tava não, eu bem. tava bem, tava tentando índice para Jogos Olímpicos no Caramba. atletismo, Sim, no decathlon, mas aí acabou vindo o bobsled primeiro, né? sim. Então, nem sabia que existia Jogos Olímpicos de Inverno na época. Depois que eu conheci a modalidade, aí eu entendi que existia Jogos Olímpicos de Inverno também, é o mesmo peso que os Jogos Olímpicos de Verão, só muda por questões climáticas, né, e as Sim. modalidades. E eu falei assim, cara, o sonho de um atleta de alto rendimento, quando você treina, é para ir para os Jogos Olímpicos. O meu não era Sim. diferente. Na época, o atletismo, porque é de verão, porque eu fazia o atletismo. Mas depois que eu conheci o bobsled, ficou ali aquela vontade de ir para os Jogos Olímpicos. Sim. E foi minha primeira participação em 2002. Né? Fomos aí, na época, foi a melhor colocação do Brasil, os Jogos Olímpicos de Legal. Inverno. Foi a 27ª colocação. E aí, depois, em 2006, nós retornamos para os Jogos Olímpicos, em Sim. Torino. Ali, na época, a Isabel Clark, do snowboard, fez o melhor resultado ali, Sim. foi nona Nossa, colocada, verdade, eu foi bem lembro. legal. E nosso trenó tombou ali não era o piloto na época ainda, ficava atrás ali ainda na posição de pushers, né? Sim. E aí, Era Foreman? Foreman. Aí em 2006, final de 2006, 2007, eu comecei a pilotar, pedi pra pilotar o trenó. Sim. Mas foi engraçado, porque você me convidava pra andar de balão, paraquedas, bungee jump, eu não vou, que eu tenho medo do negócio. Mas como que você vai no trenó a 140 km por hora? Eu falei assim, Verdade. na época eu ia de cabeça baixa, rezando ali pra que nada de mal acontecesse, Meu né? Deus do céu. E aí quando você começa a pilotar, você vai enxergar, né? E aí eu falei assim, caramba, eu acho que eu não vou conseguir pilotar isso aqui não. Mas você, quando começa a pilotar, você não vai do topo da pista que ele ganha muita velocidade. Você começa lá da metade, onde tem menos velocidade, e aí pra você entender o que tem que Pra fazer com o você ir trenó. aprendendo e tudo mais, Exatamente. tá? E aí foi quando eu desci a primeira vez, eu falei assim, caramba, que legal isso aqui, eu nunca mais vou lá atrás. Eu nunca mais fui. Aí eu fui evoluindo, fui melhorando. Em 2010 a gente tentou qualificação, mas como eu falei, problemas administrativos na Sim. confederação na época, a gente não conseguiu qualificar. E aí voltamos em 2014. 2014 foi minha primeira Olimpíada como piloto e também foi um resultado pra gente muito bom, mas a gente sabia que podia mais, Sim. né? Aí em 2018 nós em Pyeongchang, na Coreia, onde nós estávamos com um trenó melhor, estava com um time mais competitivo. Nos treinos a gente estava sempre entre os 15 melhores ali, mas Legal. como o gelo muda às vezes de acordo com o clima, com a temperatura, os treinos eram de manhã e a competição foi à tarde, né? Então a gente não conseguiu ter o mesmo desempenho dos treinos na competição, Sim. porque tem lâminas, são vários detalhes, né? Então, as lâminas que deslizam no gelo, tem lâminas que é para um gelo mais duro, mais frio, é para outras lâminas é para um gelo um Mais pouco mais derretido. derretido, Sim. mais soft, que a gente fala, né? Sim. Então ali mudou, a gente só tinha uma lâmina, né, que era para treinar e competir, enquanto os outros times tinham 4, 5 jogos de lâminas para estar Caramba. testando, né? A gente tinha uma para treino, competição e tudo. Mas enfim, foi um bom resultado também, ficamos na 23ª colocação. E aí em 2022 na China foi onde nós tivemos a nossa melhor colocação. Primeira vez que nós fomos finalista olímpico, né? Porque Ó, para você ser finalista olímpico, para os Jogos Olímpicos qualificam 30 times. Os 30 melhores no ranking mundial vão para os sim. Jogos Olímpicos. Então, são 4 descidas no bobsled, nos Jogos Olímpicos. E cada descida vai acumulando, né? Quem tiver o menor tempo das 4 descidas é Sim. considerado campeão do Pode. bobsled. Deixa eu cortar. Eu me lembro, mas pode, tipo, Brasil ter duas equipes na mesma competição? Pode ter um limite de 3 times, Sim. né? Que é através do ranking, né? O ranking mundial, os times que estão mais próximos dos primeiros colocados, eles podem levar 3 times. Sim. Do primeiro e segundo do ranking mundial ali pode levar 3 times. Ah, Aí tá. o do terceiro ao oitavo pode levar 2 times, e do oitavo até a 18ª Ó, nação, completando os 30 times, você pode levar um time só. entendi. Né? Então a gente qualificamos no 22 do Two Man e Four Man Sim. pela primeira vez. E aí, na 3 descidas, os 30 times descem. A quarta descida só desce os 20 melhores, que é considerada a final. Ah, tá. Então, foi a primeira vez que nós participamos da final nos Jogos Olímpicos em Legal. 2022. E aí, dali pra cá, a gente teve alguns anos de 2022, 2023, a gente foi para algumas competições e voltamos. E aí, agora em 2024, 25, foi a temporada.
24, 25, que acabou agora semana Sim, passada, ali, 2 semanas atrás, no Campeonato Mundial. Foi onde nós tivemos a melhor colocação nossa da história em Campeonato legal, Mundial, né? Com trenó novo, graças ao Comitê Olímpico do Brasil e a nossa confederação, o Brasileiro de Esportes no Gelo, né? que E legal. nossos patrocinadores da Confederação ao Céu, a gente conseguiu comprar um trenó de Foreman novo e Uau, um Tillman semi-novo competitivo, que era o que a sim, gente sempre pedia para a nossa confederação, para o nosso comitê, e dessa vez eles conseguiram comprar esse material, porque não é barato, né? Um sim. trenó de Foreman custa. Nosso trenó custou 90 mil euros. Né? Então, e o Tillman, Nossa. 35 mil euros. Então, a gente já sai 5, 6 vezes atrás de qualquer time do mundo, Aham, né? sim, Pela comparação do euro com o dólar. sim, Mas a gente chegou no Mundial sabendo que podia fazer um grande resultado, porque a gente tem sim, grandes atletas, a gente tem um dos melhores atletas do mundo, que né? legal. Tem os atletas que eu falo são os que ajudam a empurrar o trenó também. Eu Sim, também empurro o trenó os primeiros 30 metros, 20, 30 metros, entro no trenó, os outros atletas empurram mais uns 10 metros, já estão entrando, sim. e depois eles ficam na posição aerodinâmica, depois é só pilotagem, é só controle do trenó. Então a gente conseguiu ter um bom push lá, competitivo, perto dos melhores, e conseguimos a 13ª colocação no Campeonato O Mundial, que né? conta no push mais assim? A velocidade de empurrar ou a força? Cara, é uma mistura de força, potência, velocidade e sincronia, né? Sim, Então a gente treina muito isso. Existe uma pista de push que é só para treinar largada. Alguns times têm a Ice House, que é uma pista de gelo. A gente tem uma móvel, que é um trenó de rodinha que corre em cima de um trilho, sim. né? Então a gente treina muito isso. E lá nos Estados Unidos, a gente ficou a preparação para o Campeonato Mundial de janeiro ali. Dia 2 de janeiro nós viajamos para os Estados Unidos, para Utah primeiro, depois nós fomos para Lake Placid, onde foi o Campeonato Mundial, Sim, e ficamos lá até o Campeonato Mundial, que foi no comecinho de março, ali dia 3 começou os treinos oficiais. Então a gente treinou muito a parte de largada ali, Ice House, para sincronia dos atletas, então sim. tem que ter toda uma sincronia para quebrar a inércia do trenó, aquela saída todo mundo junto. Na hora de empurrar o trenó, quando for entrar o trenó, todos têm que ter uma velocidade muito rápida para entrar no trenó e ficar na Sim. posição adequada. Então é muito treino. E isso a gente treinou bastante. Então conta muito todo esse conjunto de habilidades, capacidades para a gente poder estar entrando no trenó, e depois é com o piloto, né? Outra Depois coisa, é comigo, no você caso. é, então, você é grandão, você é altão. Isso é bom? Isso atrapalha um pouco? Ou a maioria dos atletas é melhor mais alto ou não faz muita diferença? Cara, o trenó tem um limite de peso, tá? O Two-Man 390 quilos com os Tá, atletas e o Four-Man 630 quilos com os atletas. Então, no trenó ele pode pesar no mínimo 210 quilos, o Four-Man. sim, Então, se você e os times com os atletas estiverem pesando 610 quilos, 615 quilos, você pode colocar peso no trenó até chegar nos Hum, 630, porque quanto mais pesado o trenó tiver, ele tende a descer mais rápido, sim, né? Então, só que se você põe peso no trenó, fica mais pesado para empurrar também. Então, sim. o ideal é que o peso esteja nos Seja atletas. corporal. Exatamente. Então, a gente que é grande, que é mais forte, é ideal, por quê? Porque a gente consegue chegar muito mais próximo do limite do peso Sim, e não precisar colocar peso no trenó. sim. Né? Então, no meu caso, ser alto é interessante, mas a gente já teve trenós que ele, pelo design dele, ele ficava mais apertado na minha posição de piloto. Sim. Então, eu ia com o pé meio encolhido ali, mas eu sempre falo Aham. que pé de pobre não tem número, né? Já era. Qualquer Então, tamanho de serve. qualquer tamanho serve. Deixando a gente fazer resultado. Então, a gente teve essa possibilidade aí de ter um trenó novo agora, um trenó Sim. com mais espaço ali pro piloto, pros atletas atrás, que eles ficassem numa posição aerodinâmica, porque a posição dos atletas é muito importante também. A posição dos atletas, o capacete que a gente usa, né, Sim. pros atletas atrás. Pro meu aqui, esse capacete aqui, ele é mais reto aqui por causa do vento, então é Certo. interessante porque eu vou de cabeça alta aqui enxergando, mas os atletas que vão de cabeça baixa, se o treino, eles vão assim, então o vento passa e aí ele vai para cima, entendeu? Sim. O ideal é que o vento ele continue o trajeto até sair pela Capacete traseira do bolinha. trenó, exatamente, mais arredondado. Então agora a nossa patrocinadora BF, né, que fica em Iracemápolis, né, interior de São Paulo, a Star Sim. Plast, que é a fábrica, a gente está com reunião marcada aí para a gente tentar arrumar esse designer aí do capacete dos atletas, porque
milésimos de segundo se tira uma boa colocação ou até mesmo uma medalha. Sim. Então, são detalhes que fazem a gente evoluir, né? Então, agora no Campeonato Mundial, a gente teve a prova disso também nas lâminas, né? Então, as Sim. lâminas se deslizam no gelo, então ela é completamente polida para você fazer um bom resultado. Então, a gente lixa as lâminas literalmente. Então, são várias camadas de lixas, desde da mais grossa até chegar na mais fina, para você poder fazer um bom resultado. Sim. E a gente aprendeu a lixar e comprava umas lixas na casa de material, Lixar comprava a lixa, parede. de lixar parede, lixa d'água, Aham. e ia lixando lá, achava que tava brilhando, não, Tá tá um brilhando, é espelho. isso. E a gente percebeu que nos treinos a gente estava andando igual qualquer time, todos os times estavam lá competindo no Mundial, os melhores times, a gente estava descendo no mesmo tempo que eles. E a gente não tava lixando as lâminas porque você deixa a lâmina mais preparada para a competição. E aí, para a competição, a gente deixou a Ah, lâmina tá. preparada. Lixamos 2 horas trabalhando em cada lâmina. E a linha trenó, pule trenó, o trenó tava perfeito. Todo mundo descendo no mesmo tempo do treino, um pouquinho melhor Sim. até. E a gente foi o único que piorou, né? O último No time que treino piorou. vocês foram junto com todo mundo. Exatamente. Na competição, todo mundo continuou fazendo o treino parecido, com os tempos parecido com o do Sim. treino. E a gente, do exemplo, eles fizeram 55-30, 55-40, o que a gente Sim. tava fazendo no treino. Chega na competição, eles continuaram fazendo 55-30, 55-20, nós subimos pra 56, Ó. 56-20. E aí eu não entendi, né? Porque, caramba, a gente lixou a lama, deixou tudo certinho, bonitinho, pá, ajeitado e piorou. Aí a gente começou a querer caçar o que tá Sim. acontecendo, né? Porque não foi normal isso. A gente conversou com alguns treinadores experientes lá e os caras usam são microns as lixas, né? Sim. Então são camadas muito mais finas, né? Que você não estraga as lâminas, você Sim. pule elas, né? Sim. Então os caras usam pasta de diamante, usam alguns produtos que a gente não conhece, né? Então agora o nosso trabalho, lição, papel de casa, lição de casa é entender Aprender a exatamente, lixar. aprender a lixar para a gente estar andando com os caras na competição e chegar nos Jogos Olímpicos, que agora em fevereiro de 2026, Sim. fazer um resultado assustador aí pro Brasil, né? Então Caramba, esse é o mano. objetivo. A temporada nossa começa em novembro, agora de 26, de 25, desculpa, 25. novembro, e vamos E embora é pra uns detalhes, qualificação. Edson, que faz muita diferença, né? Faz Que ganha campeonato. Ganha campeonato, cara. Ganha Ganha jogo. campeonato, cara. Então nós fomos bicampeões da Copa América de Bobsled. Copa América de Bobsled, as competições são realizadas nos Estados Unidos e Canadá, Sim. mas qualquer time do mundo pode competir essas Por causa do competições. gelo. Por causa do gelo, isso. Então, por isso que é chamado de Copa América, na Europa, a Copa Europa, tem a Sim. Copa do Mundo, as outras Sim. modalidades, e Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos. Sim. Então, na Copa América, nós fomos bicampeões ali do circuito, então foi um resultado muito bom com os treinos antigos, não foi nem com os treinos novos ainda. Então, a gente tá ansioso aí para a próxima temporada, já começar aí com grandes resultados aí, com probabilidade de grandes resultados, né? Sim. Caramba, que incrível, mano. E assim, qual foi uma, uma Olimpíada que mais te marcou, assim, até hoje? Assim, não que nem que chegou muito longe ou que chegou muito perto, mas uma história, assim, que fala, caramba, mano, isso daqui, olha isso. Cara, Olimpíadas assim é mágico, né? Porque o Sim. sonho de um atleta é para os Jogos Olímpicos, né? E Sim. quando você vai a primeira vez para os Jogos Olímpicos, você vê aquelas pessoas que só via na TV, né? Depois que eu Aham. comecei a conhecer as modalidades de inverno, né? Então você começa a ver aqueles atletas que você só via na TV, parece que os caras são intocáveis, né? Sim. Mas nos Jogos Olímpicos existe uma Vila Olímpica, né? Onde Sim. fica todos os atletas, aí tem um refeitório, então você tá comendo do lado do Dá cara pra que é campeão compartilhar olímpico. muita coisa. Exatamente. Então, a primeira Olimpíada foi bem mágico, assim, você entrar no estádio ali, ver o Da estádio hora. lotado, a galera na cerimônia de abertura, né? Sim. E as pessoas gritando ali a hora que fala Brasil, sabendo que tem milhões de pessoas te assistindo, Sim. né? Então passa um filme na cabeça, né, cara? E a segunda Olimpíada marcante pra mim foi em 2018, né? Ó. Porque eu fui convidado a ser o porta-bandeira ali Isso que eu na ia te perguntar cerimônia de agora, eu abertura. lembrei, eu ia te perguntar agora, eu falei, você levou a bandeira em alguma Olimpíada, Foi, né? em 2018 eles me convidaram para ser o porta-bandeira. Eu falei assim, Caramba, que caramba, da hora. é uma emoção muito grande, né? Faz todo o esforço valer a pena, né? A gente Sim. sabe que é uma modalidade de inverno pouco conhecida aqui no Brasil. Agora as pessoas estão conhecendo mais porque
graças a vocês da imprensa, Sim, né? A Evoque, Cash aqui, a própria imprensa sim. transmitindo mais as Mídias competições, sociais, mídias né? sociais, então as pessoas estão conhecendo Sim. mais, Cazé né? TV elevou bastante isso nos últimos anos aí também, Exatamente, né? cara. Então, passa um filme na cabeça, porque às vezes, muitas vezes dá vontade de desistir, né? Por, Sim, por falta de apoio, por sim, falta de. Mas a gente que é atleta, a gente não pensa na grana, né? sim, Claro que sem grana você não treina, você não faz sim. as coisas. Mas é muito amor, né? Muita paixão, né? E Uhum. eu sou apaixonado porque eu faço, né? Pelo esporte. Então, passou um filme na cabeça ali, eu falei assim, caramba, que legal, cara. Valeu a pena tudo isso, né? E depois de Caramba. 22, eu fui pro porta-bandeira novamente, junto com a Jaqueline Mourão, né? Que é Sim, outra atleta fantástica aí do esporte em sim. verão e inverno, né? Verdade. Ela que tem aí 8 Jogos Olímpicos, né? Contando verão e inverno. Ela, desde o bicicross no verão, aí no Sim, inverno, no biathlon, no cross country, né? Que é o biathlon que envolve tiro sim. lá e o cross country, e o cross country mesmo, que é a maratona do esqui. Sim. Então, foi uma honra muito grande e valorização do nosso trabalho, né? Do que a gente fez e o que poderia fazer, né? Sem Sim, saber que poderia vir pela frente ainda. sim. E em 2022 eu aposentei, né? Eu tava ali, foi meu último Jogos Olímpicos, foi finalista, então pra mim acho que cumpriu o meu papel no esporte aqui no bobsled. E aí a confederação pediu pra eu voltar, porque mudou a forma de qualificação olímpica. Antes você podia pilotar só o two-man ou só o four-man que você podia Ah, qualificar tá. Isso para os que eu ia Jogos te Olímpicos. perguntar. Só que, como a gente tinha os atletas em desenvolvimento ainda, né? Sim, Tem o Gustavo Ferreira, que ele é de Marília, mas ele foi para os Jogos Olímpicos da Juventude em 2020 em Lausanne, e que é só para atletas até 18 anos. Ele estava em desenvolvimento ainda, ele nunca tinha pilotado o Foreman, sim, né? Depois teve o André, que mora em Santo André também, que foi para os Jogos Olímpicos da Juventude sim. na Coreia em 2024, no começo do ano. E também nunca tinha pilotado o two-man e nem o four-man. E a confederação ficou com medo, como agora mudou a regra as regras da confederação, para você qualificar para os Jogos Olímpicos, você tem que pilotar o two-man e o four-man. Tem que pontuar nas Sim, duas sim. modalidades, e é um combinado das duas modalidades para você disputar os Jogos Olímpicos. E aí a confederação pediu para eu voltar. Poxa, eu não queria voltar porque a gente tá com medo de, como o Gustavo ainda nunca pilotou o four-man até então, a gente tá com medo de não qualificar nenhum time para os Jogos Sim. Olímpicos, e aí a confederação, em relação ao Comitê Olímpico, a patrocinadores, Aham. ficava um pouco mais difícil da gente conseguir as coisas. Eu falei, beleza, conversei com a minha esposa, ela falou assim, você gosta, você quer, você mantém em treinamento, você tá com vontade, Sim. vambora. E aí eu voltei e fiz uns resultados melhores do que lá atrás, entendeu? Caramba, que Então, da hora. eu 46 anos, tendo Experiência uma total. experiência na pilotagem, uma largada que continua em alto rendimento. Então, isso é muito importante, a largada do bobsled. Sim. E eu falei assim, cara, eu tô pronto para fazer um resultado Caramba. assombroso aí nos Jogos Olímpicos de inverno agora em 2026. Só Caramba. depende do meu potencial mesmo, Sim, da minha força de vontade, claro, do meu cuidado com o corpo, de descansar mais, treinar específico que eu preciso, sim, né? E, claro, patrocinador, né, cara? sim, Porque sem patrocinador a gente, né, chega um momento que no alto rendimento, que para você ser um finalista olímpico, ou ser top 10 ou medalha olímpica, se não tiver investimento, fica sim, muito difícil, né? Então hoje, graças a Deus, eu tenho a Ocel que me ajuda, sim, né, que me patrocina. Tenho a Evoque, né, Evoque sim. que através do Rodrigo abriu as portas da academia Legal. para eu poder estar fazendo minha preparação. Sim, Ela foi a academia que me preparou, né, para 2022, sim, né? Foi ali em meados da pandemia que abriu a Evoque onde eu treino, né? O sim. Meroton. E foi onde eu acabei conhecendo o Rodrigo, a Lari, Legal. né? O pessoal ali Sim, que me ajudou a poder estar treinando na academia. E estou até hoje lá, e que a Evoque bacana. faz parte da minha preparação, faz parte desses resultados assustadores que que nós estamos fazendo, Que legal. né? A BF, que é nossa patrocinadora de capacete, Show. né? Muito A louco esse capacete confederação, aqui, mano. tudo. Então, só tenho a agradecer a esses parceiros que sem eles a gente não é nada, né? E, Edson, como que é? A gente até falou da academia. Como que é a preparação pra isso, mano? É uma preparação diferenciada? Como que é?
Legal que a gente tem as mesmas condições de treino de qualquer time do mundo, né? Porque as Sim, pistas, legal. elas são feitas de concreto, né? Elas são toda refrigerada, é como se fosse uma geladeira, Ah, tá. né? Então é toda refrigerada. Então no verão agora, a única pista de gelo natural é uma pista de Saint-Moritz, na Suíça. Então todo ano é uma família, né? São antecedentes, né? Que os sucessores ali que acabam construindo Caramba, a que pista legal. todo ano, em meados de dezembro, que já tá um Sim, frio muito intenso lá, eles pegam gelo, vão moldando a sim. pista e constroem, né? E aí em fevereiro, final de fevereiro, mais já tá derretendo. Mas a maioria, todas as outras pistas são feitas de concreto, ela é Sim, toda refrigerada. Então, agora no verão lá fora, ninguém treina, ninguém desce a pista pilotando. sim. Então, eles treinam a parte física, O que é mesmo tempo para todo mundo, então. exatamente, Sim, velocidade, força, explosão muscular, é isso que eles treinam. E muitos times, a maioria dos times tem uma pista de largada, que é ou uma de gelo, que chama de ice house, que é para treinar largada no gelo mesmo, que o sim. trenó ele está no plano reto, tem a descida, uma subida para desacelerar e Pra volta. voltar. É para você Sim, consegue treinar várias vezes sem precisar descer a pista lá um sim. quilômetro e Mas meio, né? é no trilho ou não? É tudo no trilho. Tá. Então o trenó não sai do trilho, você não precisa É pilotar. só o Então é push só para mesmo. treinar largada mesmo. Sim, E alguns outros times têm uma pista de rodinha, né? Um trenó de rodinha que corre em cima de um trilho. sim. A gente até conseguiu construir essa pista aqui no Brasil, que é uma pista móvel. Então, os trilhos que um dos nossos atletas, que infelizmente faleceu em 2021, né? O Dilei Pessoni, era a base do nosso time. Sim. Ele construiu no quintal da casa dele a pista. Caramba. A pista ela tem 80 metros, né? 85 metros de comprimento. Então a gente consegue treinar essa largada, porque Sim, é tudo uma sincronia, né? Então, desde da posição do atleta, a postura que ele empurra, a largada. Então a gente treina um atleta individual, dupla, trio, quarteto. Então tudo é treinado para chegar lá e tentar fazer o melhor resultado, né? Então a pista ela é toda virada. E quando as pistas elas começam a ser congeladas novamente, sim. refrigeradas para os treinos, que é meados de outubro, final de outubro, novembro, é quando a gente já vai para as competições, para essas pistas e começa a descer no mesmo tempo que todo mundo, Sim. né? A diferença que tem entre nós, Brasil, e os grandes times do mundo é exatamente a qualidade do material, né? Os trenós, as lâminas se deslizam Sim. no gelo. Hoje, os alemães é fabricação própria, eles não vendem trenó para ninguém, os americanos também. E o que tem à venda no mercado, que é competitivo, a gente conseguiu comprar recentemente, né? Por isso a Sim. gente teve esse resultado histórico aí no Campeonato Sim. Mundial. E a ideia agora é Caramba. E fazer. a roupa? Tem uma roupa especial também, não Tem, tem? até trouxe aqui pro pessoal Cadê? Deixa eu para ver. mostrar aqui. Uma roupa de Macacão? macacão de lycra mesmo, né? Então Caramba. você coloca ele pra ele estar justo no corpo ali pra não te prender na hora da corrida, pra você correr e colocar a velocidade o máximo que você conseguir, Mas você precisa ficar né? treinando com a roupa ou Não, não? não, é só Não pra precisa? competição mesmo. Até Sim. porque nos treinos oficiais ou nos treinos, a gente usa uma roupa mais grossa, né? Até por causa do frio, por conta Sim. do frio. Então eu falo assim, poxa, mas essa É roupa é uma muito térmica, vamos dizer fina, assim, né? né? Essa é Aquela. muito fina, com temperatura -10, Sim. -15, você deve passar É, um frio então. lascado, né? Mas o que acontece? A dinâmica do bobsled, você faz o aquecimento como para aquecer o corpo mesmo, para estar Sim. preparado para empurrar o trenó. Então está cheio de blusa lá, né? Sim. E aí depois você vai para uma sala que é fechada, onde você coloca essa roupa aqui por baixo e coloca a roupa de frio por cima de novo. E aí você vai pro bloco de partida. E Aí antes a de hora você que for o seu momento. exatamente. Tem uma luz vermelha e uma luz verde ali. Luz vermelha você não pode descer, porque eu tenho um treino na pista ainda, Sim. até ele sair. Quando liga a luz verde, você tem 1 minuto para poder Se começar a preparar. descida. Ah, tá. Então, Começar a descida. exatamente. Aí você, quando liga a Caramba. luz verde, é onde já tira as roupas, já se prepara ali e vai pra descida, né? Tem uma rivalidade nisso daí? Como que é? Tipo, o clima nesse momento, assim, tem uns caras que é meio mala. Ah, tem, né, cara? Tem. Os caras são mala e o legal é que os caras não gostam de perder pro Brasil, né? Os Verdade. caram não gostam de perder pro É, Brasil. porque eu acho que País tropical. então, a ideia deles é É, justamente falar, é mano, sobre isso. perder pro Brasil. Tem até uma história engraçada aí que eu vou te contar, mas tem a rivalidade mesmo, principalmente no push, né? Sim, Aqueles times que empurram mais rápido, sim, então, quando você empurra rápido, você é meio que você ganha um respeito com os outros times também, sim, né? sim, Tanto é que os times ali estavam fazendo em média de 5 cravados, alemães ali, sim. 5 e 5, né? Nós No fizemos 5 push. no push. Tá. Nós fizemos 5 e 10.
conta isso do empurrão até todo mundo tá dentro do trenó? Isso, tem um limite ali, é uns 50 metros mais ou menos. Tem uns 10 metros de aceleração, e aí Sim. começa a pegar o tempo, aí depois tem mais uns 40 metros ali que Caramba, ele mano. trava o tempo de largada. Então tem essa rivalidade ali de Sim. puxa mais rápido, tudo, né? Então, quando nós fizemos o push de 5 e 10 ali no Mundial, o nosso melhor push, a galera veio, pô, big push, amazing, era maravilhoso. Aí já, você já Que viu, da os hora. caras já começam a respeitar Respeitar. mais, né? E o fato engraçado que foi em 2022, nós fomos finalistas, né, nos Jogos Olímpicos. Aí depois dos Jogos Olímpicos teve o congresso, né? Sempre, todo ano tem congresso da Confederação Sim, Internacional, onde eles divulgam o calendário, as sim. novas regras, né? E aí o nosso presidente tinha ido para esse congresso na época, né? Ele voltou e falou assim, ó, os suíços, né? Eles ganharam um patrocínio novo lá, né? Aí só, eles vieram até agradecer a gente, né? Porque o patrocínio veio porque eles não aceitaram perder pro Brasil nos Jogos Olímpicos, né? Uou, Aí eles falaram assim, não aceitamos isso. caramba. E aí eles conseguiram um patrocínio ali de milhões ali, né? Então a gente ajudou o time da Suíça a ter um patrocínio novo. Caramba. Só que aí eles vão ter que ter outro patrocínio, porque agora no Mundial o outro time da Suíça perdeu pra gente também, né? Então já arruma outro patrocínio E que... pro próximo Jogos Olímpicos pode arrumar bastante dinheiro, porque Caramba. a gente tá vindo com vontade, né? E nesses países assim que tem bastante neve e tudo mais, é mais cultural o bobsled? Tem algum país que, tipo assim, não que seja que nem a Alemanha é referência, mas tem um país que, como fosse o futebol aqui no Brasil. Cara, a Tem algum país Letônia. assim? Letônia, eles são fanáticos ali pelo É, bobsled. É um país pequeno, né? sim. Mas é um país que sempre teve grandes times, grandes atletas, Caramba. grandes pushes, né? Largada dos caras. Os caras têm um dos melhores trenós que estão à venda no mercado de two-man, É deles. são deles, né? BTC a marca. Então a gente consegue comprar. Né, o Formin eles estão começando a produzir agora, né? Já produziam, mas não tinha tanta efetividade quanto o Two Man, Sim, né? Então agora a gente comprou um trenó deles, o Foreman, a gente comprou deles sim. e já fizemos um resultado já Bom, expressivo. sim. Então pode ser que a gente faça com que o preço do trenó deles aumente também na hora da venda, né? Porque Caramba. se o trenó é rápido, quando o trenó é muito rápido, a tendência de valorização desse trenó é muito grande, né? Porque são poucos fabricantes Sim, e para eles acertarem ali um trenó que anda rápido é difícil, não é fácil, né? E quando sim. eles acertam, o preço Sabe. fica mais alto também, né? Porque pela Tem demanda ser menor, né? Então por isso que o preço é alto. tem muito doping nisso daí? Cara, nos últimos anos aí teve alguns casos de doping aí pro time, o time alemão teve um atleta, agora parece que no time da Grã-Bretanha teve um outro atleta também que foi pego no doping. Sim, Então, às vezes, as pessoas são tão fanáticas pelo resultado, né, sim, que acabam burlando as regras, né? sim, Então, é triste isso, mas eles estão fazendo vários controles antidoping, né? sim, Então, da maioria das competições tem ali o controle de doping, eles acabam pegando os primeiros colocados, o time inteiro, sim. pegam os atletas aleatórios também. Então, isso é bom pro esporte, é bom para tudo, né? Pro desenvolvimento e para e para os valores olímpicos, né? Sim. Que é interessantíssimo. Então, eu adoro que quando tem exame de doping, a galera estranha, porque nosso puxa muito rápido. Deu Sim, 46 anos. Nossa, faz verdade, teste irmão. nesses Não, caras tá aí. bem E demais, nós pô, tá fizemos vários maluco. testes esse ano também de doping, então, graças a Deus, nunca teve problema nenhum com a gente. Caramba, mano, que da hora, É mano. louco, cara. Que maluquice. E, tipo assim, é mais louco ainda porque, como você falou, a gente não tem cultura nenhuma nisso. Hoje Zero. em dia eu acho que tem um pouquinho mais, porque, nem você, 6 Olimpíadas, vai Né? pra sexta agora, então, querendo ou não, já tem um respeito lá fora e tudo mais. Mas, é, para você ver como é engraçado que ainda é muito novo ainda pro Brasil. Por mais Exatamente. que você tá 6 Olimpíadas lá, quase 20 anos, Aham. até mais de 20 anos Sim, quase, 24 anos aí na 24 modalidade. anos na modalidade, no Brasil ainda tem gente que se falar, Não sabe, não não conhece. sabe. Não conhece. Justamente é isso, né? Acho que quanto mais resultado expressivo nós fizermos, mais as Sim, pessoas vão conhecer. Isso é bom, né? Então, eu vim para
para abrir o matagal, né? Então Aham. a gente chegou lá, era floresta, né? Não Sim. sabia nada. Hoje em dia as pessoas já, algumas já conhecem, os atletas que chegam agora já chega com tudo mascado, né? Então o cara sabe mexer no trenó, sabe desmontar e montar um trenó inteirinho, Sim. ele sabe lubrificar o trenó, sabe, aprende a Verdade. pilotagem, né? Porque hoje eu consigo ajudar nessa parte de pilotagem também esses Ensinar. atletas. Então isso é legal, porque a gente abriu portas, né? Então Sim. acredito que para um futuro próximo aí a gente vai ter equipes de bobsled com chances reais de medalha, né? Não só de ser top 10 ou top 15, mas Sim. de chances de brigar por medalha. Esse é o nosso E objetivo, cara. e no Brasil tem, assim, como que é, vai, um menino novo, até você falou umas referências aí de uns meninos que estão pilotando, como que é assim como que eles chegam até o Bob LED? É justamente assistindo, como tipo, do nada, meu filho, 8 anos de idade, papai, quero ser Atleta de atleta de bobsled. Onde eu bobsled. acho isso aí? Então, a ideia minha, eu até comecei a construir um centro de treinamento em São Caetano do Sul, Legal. né, ali na Estrada das Lágrimas com a Guida Liberty, no Sim, centro de treinamento ali que tem hoje é o maior centro de treinamento da América Latina de caramba. lutas, né? São 8 modalidades de lutas lá, então eles têm um projeto social muito legal ali na Sim, cidade. Então, que as pessoas treinam lá gratuitamente, a parte de luta, tem o atletismo. E ali a gente conseguiu um espaço, graças ao Tite Campanella, né, que sim, hoje é o atual prefeito de São Caetano. Ele cedeu o espaço ali pra gente montar um centro de treinamento. A gente começou a construir ali com dinheiro sim, próprio de nós atletas, investimos ali cerca de uma arrecadação coletiva de R$ 37.000, nós sim. conseguimos, investimos lá também, e um patrocinador que patrocinou com R$ 10.000. Então a gente foi tudo ali pra pista. Sim, Infelizmente acabou o dinheiro, né? Ficou pela metade ali. A gente levantou algumas paredes. A gente tá indo atrás de alguns parceiros para finalizar o projeto. Que a sim. gente quer ter o primeiro centro de treinamento da América Latina ali de bobsled, né? Vai Que ser uma legal. pista suspensa, onde o treino sai de cima, ele vai ter uma descida, uma subida para desacelerar, como a gente encontra nas pistas lá fora. Embaixo vai ser a parte de preparação física, musculação, toda a Certo. parte de preparação do atleta. É ao lado da pista de atletismo, a gente vai poder estar usando também para fazer essa parte de velocidade, fazer essa parte de preparação. Sim, Então a ideia é ser um centro de treinamento não só de alto rendimento, mas também o social, de inclusivo, né? Para trazer as crianças, ensinar o olimpismo, ensinar o esporte, a modalidade, sim. porque eu sempre acreditei que o esporte ele transforma, né? Muito. Me transformou, não é? Eu sempre, graças a Deus, nunca fui pra criminalidade, mas Sim, sempre tive amigos que acabou indo pra criminalidade e eu sempre tive o esporte como a disciplina, sim. né, como a dedicação. E isso me tirou de tudo, de drogas, de Legal. coisas ruins. Então a minha ideia é transformar tudo isso que o esporte me deu e devolver de uma forma, né? Sim, Hoje o esporte me deu, graças a Deus, tenho uma formação, sou professor de educação física, sou personal legal. trainer, né? Tenho uma esposa maravilhosa. Hoje a gente construiu nossa casa, tudo Legal. através do esporte, Esporte. da educação física Sim, que trouxe pra gente, né? sim. Porque muitas vezes as pessoas também têm uma ideia ruim da educação física. Que, você vai fazer educação física, não te dá dinheiro. Hum. Qualquer emprego que você tiver te traz dinheiro. Sim, De acordo, depende de você. Se você souber trabalhar, se você se dedicar, se você se empenhar, ele vai te trazer retorno, é isso aí. né? Então, esse projeto é para isso, né? Para gente tentar transformar as pessoas, transformar cidadãos. Legal. A pessoa que, que fez uma modalidade esportiva ou passou por uma competição, ela é diferenciada no que ela se propor a fazer, né? A Verdade. pessoa pode ver hoje se é uma pessoa que nunca fez uma modalidade esportiva, nunca competiu, nunca fez. Você vê que ela tá um passo atrás em qualquer, em Aham. qualquer, em qualquer Área da área vida. da vida, cara, em Sim, qualquer trabalho. Então, se você ainda tá em tempo, se você nunca fez uma modalidade esportiva, nunca fez nada competitivo, faça, cara. Nem que for uma caminhada, uma corrida, isso aí. entra numa corrida, numa Evoque Run, É isso né? aí. Boa. Se inscreve numa corrida, participa, você vai ver o quão gratificante é, o quão legal é, e vai te motivar para você querer melhorar. Não, eu quero fazer outro, eu quero fazer um tempo melhor. E isso te dá disciplina, isso chama disciplina, né? Isso aí. Então isso vai te ajudar não só aqui, né, na corrida ali, no que você se propôs, mas na sua vida pessoal e em tudo.
Então é essa a minha ideia Legal, e objetivo com esse projeto, né? que legal. Pra aí sim a pessoa ser um atleta do bobsled, não Sim, a gente ir caçar no atletismo, ir caçar no sim. rugby ou na outra, alguma outra Aham, modalidade esportiva, né? Então a gente pretende, em sim. futuro próximo Que aí, legal. ter, quem sabe, teu filho aí, você, Aí, ó. pai, quero ir lá no centro de treinamento de Que bobsled. legal. Que bacana. Edson, e o que eu vejo muito, assim, até na sua história, assim, é resiliência, né, irmão? É, Você teve muita resiliência porque, mais uma vez, não é um esporte comum. Eu acompanhava o Edson já acompanhei um pouquinho, minimamente, assim, o bobsled, porque eu sempre gostei muito de esporte e tudo mais. Mas não é um esporte comum, né? Um futebol que tem uma ajuda financeira absurda e tudo mais. Então, a resiliência, eu acho que na sua vida, assim, foi muito forte, né, irmão? cara, pode me chamar de Edson Bindilate Resiliência, cara, porque Imagino. é pura resiliência, cara. Muitos nãos, né? Sim, Muitos, mas muitos nãos. E você nunca desistir, né? As pessoas falam, caramba, como que você não desiste, que cara? legal, mano. Cara, porque eu sempre acreditei no esporte, sempre acreditei na minha modalidade, no meu Sim. potencial, no que eu sabia eu sei que eu sou bom, né, cara? Não é arrogância, Não, né? não. Pelo contrário, eu sempre fui um cara com muitos pés no chão, Que legal. muita humildade, cara, porque quando você é uma pessoa humilde, uma pessoa que é agradável, né? Te traz coisas boas, né? Sim, Graças a Deus, sempre tive portas abertas, que né? legal. Às vezes eu nunca tive um patrocínio em relação financeiro, mas foi patrocínios e parcerias que valeu muito mais que muita grana, né? Sim, Às vezes, poxa, é difícil você ter uma academia que abre as portas para você fazer toda a sua preparação. sim, Isso custa dinheiro, é um patrocínio, é sim, grana. Não é dinheiro vivo, mas tá ali sim. te dando a possibilidade de uma oportunidade, Certeza. né? Então, eu sou muito, eu tenho muita força de vontade e acredito sempre que vai dar certo, cara. E às vezes quando as coisas tava ali para desistir, acendi uma luzinha, papai do céu falou assim: "Não, fica tranquilo, você não vai parar agora", Uau. né? E graças a Deus eu não parei, né, cara? Hoje a Sim. gente teve o melhor resultado da história no bobsled. Às vezes fala 13º colocado, é que o brasileiro tem muito o costume de comparar com o futebol, né, Eu ia cara? falar muito isso. E eu acho que eu já comentei aqui em algum episódio brasileiro, e até trazendo um pouco pro futebol, que eu acho que é o meu mundo, assim, hoje em dia. É, brasileiro, ele fala que o Brasil é o país do futebol, só que o Brasil gosta de ganhar. Se o Brasil não ganhou, já era, irmão. Exatamente. Se o Brasil tá em segundo, Já era, o não vale futebol é uma nada. bosta, não presta, enfim, e pra tudo, no esporte inteiro. Fala que é 13º lugar, o brasileiro já fala, nossa, horrível, olha esse cara Não, ruim. já teve comentários, os Irmão, caras falando, pô, usando dinheiro público, o cara nem ah, sabe, né? não. Nem sabe, dando dinheiro É porque público, a gente décimo gosta de terceiro, ganhar, você tá feliz brasileiro. por quê? O que é 13º, não sei o quê? Você, cara, quem é do esporte sabe, velho. Muito, mano. Quem acompanha sabe o quão difícil é. Muito. Você é 13º do planeta, velho. Planeta É isso Terra aí. só tem 12 melhor que você. Sem neve. Tem Sem neve. neve. País Tá tropical. maluco, isso é Imagina o que a gente absurdo. pode fazer com investimento, cara. Sim, Então a gente. É isso, é sobre isso, né? é Sobre isso aí. querer fazer acontecer, mano. Caramba, que incrível. Bom, obrigado, Edson. Você é É louco. isso, mano. Eu Que que aula, que agradeço. da hora Eu que agradeço, cara. falar com você sobre esse esporte. Eu sou apaixonado, assim, por qualquer esporte, por mais que eu não conheça. Eu gosto muito, eu vim muito dessa cultura, assim, óbvio, vim do futebol. Meu pai sempre amou futebol, então a gente, brasileiro, não tem como, né? Gosto de futebol É também, cara. futebol, aí, ó. É futebol, mas, tipo assim, qualquer esporte me motiva e saber da história, de como é, como foi chegar, é muito gratificante. E vamos torcer pra você, irmão. Ah, Vamos pra cima. O obrigado, cara. Brasil vai pra cima. Torce mesmo, porque a gente. Vontade não vai faltar, tá? A gente, quando eu entro na competição, eu não entro pra. Que nem essas. Poxa, você vai pros Jogos Olímpicos, você pensa em medalha? Cara, se eu não pensar em medalha, eu já entrei Não, perdendo. não Já faz entrei perdendo, não sentido. faz sentido. Eu sei as dificuldades que é, não é fácil, Óbvio. mas eu entro pra querer ganhar, em Isso tudo. aí. Desde a fubeca ali, do É isso burca, aí. né? Esse é o É, espírito. bolinha de gude, eu entro pra ganhar, não entro pra perder, cara. Eu sou competitivo e você sempre, cara. Que E legal. os caras do meu time, às vezes, ficam assim, caramba, de onde vem sua energia, mano? Você, 46 anos. Eu, na temporada agora, a temporada começou em novembro e terminou agora em março, né, no Sim. Campeonato Mundial. Cara,
Eu só senti um incômodo na panturrilha no meio da temporada, mas foi cagada minha, tá ligado? Eu que fiz uma coisa que não tinha Movimento que errado. fazer, mas eu não machuquei nenhuma vez, cara. Não Caramba. machuquei nenhuma vez. E os outros atletas do meu time, um ficou fora uma semana, outro Ó, 2, porque tava um incômodo aqui, outro ali, outro lá. E os caras tudo mais novo que eu, 30 anos, 20 e sim. poucos anos, né? Mas como, cara? Porque eu cuido, eu aprendi a conhecer o meu corpo, né? Então eu uso a academia ao meu favor, né? Eu Sim. uso a parte de força ao meu favor. Então, para me derrubar, para tirar eu de uma competição, cara, precisa muito, cara. Caramba, que da E hora. pode ter certeza, cara, a gente vai chegar nesses Jogos Olímpicos com uma gana, com uma vontade, cara, e resultado vai vir. Pode escrever que vai vir. A É gente tá pronto isso. para isso. É isso. Tamo junto. Vamos torcer Pra junto cima, por cara. você. E E conto vamos aí pra cima. com vocês aí, Conta com a todo, gente. as pessoas que acompanham a Evoque Academia, EvoqueCast. Quem não treina, procura treinar, procura uma academia perto de você. É Se isso. tiver uma Evoque, vai. O Rodrigo aí tá voando aí, a Evoque tá voando aí. Tem academia, aí, acho que agora até fora do país, É, né? tá Tá chegando. chegando, então a gente torce para isso, né? Para que as pessoas cresçam, evoluem, que a academia cresça mais e continue me ajudando aí. Não fecha a porta, não, cara. É Me isso. ajuda aí, Rodrigão. Que da hora. Obrigado, Edson, mais cara. uma vez, Obrigado. obrigado, irmão. É Obrigado um mesmo. prazer e uma Prazer é honra meu, ter cara. você, mano, um atleta olímpico. Obrigado, É cara. uma honra de verdade saber que você representa o nosso Brasil. Você, querendo ou não, é um embaixador do Brasil fora, né? Onde você está, que essa energia, que Deus abençoe sua vida, sua Amém, família, cara. projeto. Vamos estar aí pra cima, vamos orar junto aí pra Se Deus quiser, cara. Amém, o velho. tempo diminuir e a gente, quem sabe, ganhar uma medalhinha aí, né? Vambora, velho. Essa aí. Já pensou? 46 anos, uma Ô, medalha? louco, Que imagina. isso É aí? Filme histórico. já marca mais de zero, Já era, já pode era. fazer os Brasil dois. acima de Brasil, zero. filme 2 agora. Você é louco. Netflix já vai ter que fazer um documentário já do Já homem vai. já. Por favor, Tá mano. Me maluco. ajuda. Que da hora. É nóis, rapaziada. Curtiu esse episódio? Gostou? Assiste o Bobsled, procura, segue o Edson lá nas redes sociais também, Edson Bindilat. Underline oficial. É Segue isso, a gente que segue sempre os tem caras coisa aí. boa lá, pô. Vamos pra É isso. cima. Mano, Tamo eu junto. aprendi como eu achava que o trenó descia sozinho. Aí ele fez um Reels lá mostrando que tem um Comanda ali, o controle comando ali lá. Você todo. acha que o negócio descia Nada. de qualquer jeito? Quem reza só Não. quem vai atrás. O piloto É tem isso que aí, ó. pilotar. Da hora. Então, ó, se inscreve no nosso canal, segue as nossas redes sociais aí, segue o Edson também, manda nos comentários aí alguma dúvida que você tenha, a gente vai mandar pra ele pra, quem sabe, tirar essa sua dúvida aí e vamos pra cima. Outra coisa, divulguem bastante a rede social do Edson, divulguem o Bobsled bastante aí, você que gosta de esporte, cara, como o Edson falou, é um esporte ainda não muito conhecido, querendo ou não, ainda não é muito conhecido aqui no Brasil, mas a gente vai pra cima disso, vamos erguer esse esporte aí. Sem freio. Certo? Capivara no barranco. É Vambora. isso. Tamo junto, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, vamos que vamos, EvoqueCast, valeu!